O que acontece quando você finalmente deixa este mundo? Embora nossa compreensão da morte seja amplamente baseada na ciência, parece que muitas pessoas ainda acreditam na existência de uma vida após a morte. De acordo com uma pesquisa realizada pelo The Telegraph em 2014, quase 60% dos entrevistados no Reino Unido acreditam que alguma parte de nós continua viva após a morte. Nos Estados Unidos, uma pesquisa da Pew Research em 2015 revelou que 72% dos americanos acreditam que as pessoas vão para o céu após a morte, onde são recompensadas por suas boas ações. Além disso, 54% dos adultos americanos acreditam na existência do inferno, onde as pessoas que viveram vidas más são punidas eternamente. Com essas estatísticas em mente, bem-vindo a este episódio do canal, que explora o que acontece quando você morre. Antes, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para receber notificações. Muitas pessoas acreditam que após a morte, podemos entrar em um paraíso celestial ou, caso contrário, enfrentar as consequências de nossas ações na Terra. Mas vamos começar com um olhar mais realista sobre o que acontece com o corpo humano após a morte. Os médicos sabem que uma pessoa está morta quando o coração para de bater e não há mais atividade cerebral. Embora as máquinas possam manter o corpo vivo por um curto período, a morte cerebral é o fim. Além disso, a morte cardíaca ocorre quando o coração para de bater e o sangue não circula mais pelo corpo. Um fato fascinante é que pessoas que sofreram morte cardíaca, mas foram reanimadas, relataram estar cientes do que estava acontecendo ao seu redor. Outros descreveram experiências de quase morte, nas quais caminharam em direção a uma luz. Embora seja possível ser trazido de volta à vida após uma morte clínica, há um limite de tempo de cerca de 4 a 6 minutos. Mas o que acontece quando você realmente morre? Isso é o que chamamos de morte biológica, o fim da vida, sem volta. E é aqui que as coisas podem ficar um pouco desagradáveis. Quando você morre, seus músculos relaxam, o que significa que seu esfíncter também relaxará, permitindo que o conteúdo do seu estômago seja liberado. Além disso, o gás dentro do seu corpo pode escapar, causando um odor desagradável. O mesmo ocorre com a urina retida na bexiga, tornando a morte um tema um tanto desagradável. Homens podem experimentar ejaculação após a morte, enquanto mulheres grávidas podem dar à luz mesmo após falecer, um fenômeno conhecido como parto de caixão. Embora isso não seja comum, ocorre quando os gases no abdômen empurram o bebê para fora. Conforme o corpo libera o que está retido, sons podem ser emitidos pela boca à medida que o ar escapa. Profissionais de saúde e pessoas que trabalham com corpos mortos relatam frequentemente ouvir gemidos e grunhidos que parecem vir de corpos vivos. No entanto, isso não indica vida, mas sim contrações musculares. Além disso, homens podem experimentar ereção após a morte, devido ao fluxo de sangue para a região. Após a morte, o sangue se acumula em uma área específica do corpo, conhecido como livor mortis. Isso explica por que partes do corpo podem adquirir uma coloração roxa escura, como visto em programas de TV. São essas as consequências menos agradáveis da morte. Sem circulação sanguínea, o corpo começa a esfriar, um processo chamado algor mortis ou frio da morte. O corpo continuará a esfriar até atingir a temperatura ambiente. Em cerca de 2 a 6 horas, o corpo ficará rígido, um fenômeno conhecido como rigor mortis. Isso ocorre devido à entrada de cálcio nas células musculares. Sem fluxo sanguíneo, as células se desintegram, levando ao crescimento de bactérias e, consequentemente, à decomposição. Embora possa parecer que o cabelo ou as unhas cresceram, isso não é o caso. Na verdade, a pele está recuando, criando a ilusão de crescimento. A pele também se soltará e bolhas aparecerão no corpo. A próxima etapa é a putrefação, quando as bactérias e micro-organismos começam a se alimentar do corpo. Logo, o corpo começará a emitir um cheiro extremamente desagradável, semelhante ao de ovos podres, fezes e um vaso sanitário usado e deixado se descarga por um mês, multiplicado por 1000. É um odor impuro e inimaginável. À medida que o processo de decomposição avança, todos os tecidos moles do corpo se liquefazem, deixando apenas os ossos, cartilagem e cabelo intactos. Você já estará bem adiantado no processo de decomposição no momento em que for enterrado. No entanto, se for embalsamado e enterrado, a decomposição pode ocorrer a um ritmo mais lento. Se você for deixado acima do solo, seu corpo se tornará uma massa liquefeita em cerca de um mês, sendo consumido por insetos, larvas, plantas e animais. Já abaixo do solo, alguns especialistas estimam que pode levar de 8 a 12 anos para que você seja reduzido a um esqueleto. Após cerca de 50 anos, até mesmo seus ossos se tornarão parte da terra.
É importante notar que a taxa de decomposição depende de vários fatores, muitos dos quais não podemos listar aqui. No entanto, acreditamos que você tenha uma ideia geral do processo. Enquanto algumas pessoas relatam experiências de quase morte como algo espetacular, outras não têm a mesma experiência. Um usuário do Reddit descreveu sua experiência de quase morte como um vazio preto, sem pensamentos, sem consciência, nada. O filósofo francês René Descartes acreditava que a alma era separada do corpo, uma ideia compartilhada por muitas religiões. Talvez, quando morremos, algo de nós permaneça. Friedrich Nietzsche propôs o conceito de eterno retorno, sugerindo que toda existência ou energia no universo se repete infinitamente. Você vive a mesma vida, novamente e novamente, para sempre. Isso não faz você querer viver bem? Essa ideia pode ser comparada à crença budista da roda de Sansara, que sugere que todas as almas, vidas, começarão um ciclo novamente após a morte, embora não seja a mesma vida exata. Isso é conhecido como reencarnação, que algumas pessoas acreditam estar relacionado à sensação de déjà vu. Os budistas acreditam que podemos escapar desse ciclo vicioso se alcançarmos a iluminação e atingirmos o nirvana. Ou será que fazemos nosso caminho para o céu após a morte, esperando ser recebidos por São Pedro nos portões de pérola? Seremos levados para o paraíso, um lugar repleto de delícias e beleza? Ou simplesmente plantamos a semente da terra, nossas almas não sendo mais do que uma fantasia que nos faz esquecer nossa insignificância cósmica e o sentimento de futilidade que às vezes experimentamos? Gostaríamos de saber o que você acha. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, por favor, não morra conosco. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!